E aí, pessoal, vamos embora para mais uma aula assíncrona. Hoje a gente vai abordar um tema que ficou em muita dúvida ainda em todas as aulas, né? Em todas as turmas, que foram as retas paralelas cortadas por uma transversal. Eu acho que mais pelo fato da gente não saber o que são retas paralelas, o que são retas, por exemplo, o que é uma transversal. E a gente agora vai passo a passo. A gente vai passo a passo e depois a gente estuda as relações entre esses ângulos, tá bom? A gente já deu uma revisada pelo menos naqueles vídeos que eu postei para quem assistiu, o que são ângulos complementares, suplementares, ou complementares, suplementares e replementares, isso. Complementares, soma 90 graus. Suplementares, a soma é 180 graus. E replementares são aqueles onde a soma é 360 graus, beleza? E 360 graus é uma volta completa. A gente viu que a gente tem o ângulo agudo menor que 90 graus. Imagina um ângulo agudo aqui, ó. A gente tem a circunferência, esse aqui é o ângulo agudo. O ângulo reto, 90 graus, né? Que ele é reto, ele é bem perpendicular, igual duas paredes, tá bom? A gente tem um ângulo obtuso, que ele é maior que 90, esse espaço dentro dele aqui, ó, maior que 90, mas menor que 180 graus. A gente tem também o ângulo raso, que é o de 180 graus. Ele é plano, tá bom? Algo plano tem o ângulo raso. E vimos o ângulo que tem mais de 180 graus, que no caso é de 360 graus, né? Que tem 360 graus, sim, enfim. Vamos embora. Dita essa revisãozinha, a gente vai começar passo a passo, na maior tranquilidade possível. Veja bem, a gente vai fazer uma brincadeira que ficaria melhor se fosse em sala, mas não dá, porque vocês sabem, primeiro que online o tempo é pequeno, e outra que não dá mesmo. Se fosse presencial, a gente ia fazer essa brincadeira junto a um transferidor, que é aquilo que mede o ângulo, que eu expliquei a vocês, né? O transferidor é isso aqui, ó. Aquele... Dá para vocês lembrarem, aquele desenhozinho. Parece uma régua, aqui, ó, tem todo o comprimento dos ângulos. Tá bom, isso aqui é um transferidor. Eu já tinha mostrado a vocês em sala, mas enfim. Vamos embora. Falando nisso, eu tenho até aqui um exemplo dele. Pronto, isso aqui é um transferidor. Mas enfim, vamos embora. Vamos brincar com os palitos. O primeiro desafio é posicionar dois palitos representando duas retas paralelas. Ó, dois palitos paralelos na horizontal. Beleza? O que representa esses dois? Esses dois palitos representam o quê? Duas retas. Beleza? O que é reta? Segmento infinito de pontos, tá bom? Então, o segmento infinito de pontos tem uma quantidade infinita de pontos ali, ou seja, não tem fim uma reta. A gente representa uma reta assim, ó. Por que essa setinha? Porque ela continua tanto para cá quanto para cá. É como se a gente tivesse essas duas retas aqui. Perdão ter ficado torto, é difícil fazer retinho. Então, basicamente, representa as duas retas. Então, dois palitos paralelos na horizontal. Ó, o bonequinho agora vai ajudar a gente. Agora, posicione dois palitos de forma transversal. Dois palitos de forma transversal é aquele que se cortam em apenas um ponto. Que ponto é esse, professor? Esse pontinho aqui, ó. É o único ponto de interseção entre eles. Então, eles são palitos transversais, um corta o outro. O próximo desafio é posicionar dois palitos paralelamente na diagonal. A gente vai trabalhar mais uma vez com o paralelo, agora na diagonal. Ó, vertical, horizontal, tá bom? Assim fica melhor assim. Horizontal, vertical, diagonal. Aquilo descido. Então a gente tem aqui, ó, dois palitos paralelos na diagonal. Aí o bonequinho vai e fala: e dois palitos paralelos na vertical? Como ficariam? Para cima, não é isso? Dois palitos paralelos na vertical. Como ficariam palitos paralelos na vertical com um palito transversal em cima dele? O que é um palito transversal? É aquele que corta
a reta num único ponto. Nesse caso, a gente tem duas retas, que no caso são os dois palitos, então o palito vai ser transversal, vai cortar cada uma das retas em um único ponto. Aqui, ó. A gente tem os dois palitos paralelos com uma reta transversal cortando. Então, dois palitos paralelos na vertical com um palito na transversal. Preparados para o desafio final, posicione dois palitos paralelos na horizontal e um palito na transversal. Então a gente tem aqui, ó, dois palitos paralelos na horizontal com um palito na transversal. Ó, dois palitos paralelos, ou seja, eles não se tocam. Beleza? Deixa eu colocar aqui. Palitos barra retas paralelas. Não se tocam em nenhum ponto. Eles não se intersectam, tá bom? Palitos barra retas. Quando eu falo barra é palitos ou retas. Palitos e retas, na verdade. Transversais. Se cortam. Vou colocar se cortam não, vou colocar se tocam. Em apenas um ponto. Então vocês sabem, né? Ó, vertical, horizontal, diagonal, tá bom? Transversal, se corta, tá bom? Paralelo, não se corta, não se encosta. Então a gente tem um paralelo tanto na horizontal, vertical e diagonal. Eu acho que uma das dúvidas era isso. Saber o que eram retas paralelas. Paralelas. São três opções, né? Cortadas por uma transversal, que é aquela que passa em apenas um ponto na reta. A interseção de um ponto. Beleza? Podem ver que o boneco até pergunta, né? Qual dupla acertou mais posições? Porque isso aqui seria uma atividade em sala de aula. Mas tranquilo. Eu acho que ficou bem explicado, não é isso? Qualquer dúvida pode falar comigo. Beleza, e agora a gente entra propriamente no assunto, não é isso? Que são as retas paralelas cortadas por uma transversal. Eu acho que o nome ele assusta mais do que o assunto. Então isso muitas vezes causa um bloqueio na mente da gente. Poxa, professor, retas paralelas cortadas por uma transversal, o que é isso? A gente acabou de ver com a gente do palito. Retas paralelas. Pode ver que eu trouxe aqui até o exemplo. A gente tem o R, tem a reta S também, né? Retas paralelas, tá bom? Paralelas na horizontal a gente tem aqui. Mas a gente poderia ter paralela na vertical ou na diagonal, né? Acabei deitando aqui. Ou então na própria vertical, né? Deitado e em pé. Mas enfim. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. E vamos voltar. Então, retas paralelas cortadas por uma transversal. Pode ver que essa reta aqui corta essas outras duas em apenas um pontinho. Ó. Aqui e aqui. É um conceito simples, só que acaba bloqueando a mente da gente. E o que a gente tem aqui? Primeiro que quando a reta transversal corta uma das retas, na verdade é as duas, né? Cada uma delas forma, em cada uma dessa interseção,
formam-se quatro ângulos. A gente tem o A, B, C e D, e embaixo a gente tem o E, F, G e H. Vocês já sabem que ângulo é o espaço compreendido entre duas retas que dividem o mesmo ponto, né? Isso mesmo a origem. Então, se a gente tem duas retas que dividem a mesma origem, parte do mesmo local, beleza? A gente chama isso na verdade de semi-reta, né? Mas vamos trabalhar com reta. Que dividem a mesma origem, o espaço entre essas duas retas é o ângulo. Olha. Isso aqui é o ângulo. Nada mais é do que ângulo. Ok? Até aí tudo bem. Só uma forma de dar uma revisada no que a gente já tinha visto. São conceitos simples, tá vendo? Não precisa ter... Não é bicho de sete cabeças fazer esse tipo de coisa. Ó, então, formam-se em quatro ângulos e a gente tem as relações entre esses ângulos, tá bom? Ó, passando de slide. A gente tem que considerar a parte, o lado esquerdo, beleza? Direito, que é o lado esquerdo aqui, e direito aqui. E a gente tem, ó, o que está de azul é externo e o que está de, acho que isso aqui é salmão, cor de pele, não sei, é a parte interna. E a gente vai trabalhar a relação entre esses ângulos. Primeiro eu quero explicar dois conceitos, tá bom? Que é o conceito de congruente e o conceito de suplementar. O que são coisas congruentes? Eu digo assim, ó, dois ângulos são congruentes, ou duas retas são congruentes, ou duas opiniões são congruentes, vou colocar assim. Estas duas opiniões são congruentes. Eu estou dizendo que são iguais. Ou concordam. Ou seja, têm a mesma ideia. Então, duas coisas são congruentes quando têm a mesma ideia. É quase a mesma coisa. Só muda a representação, mas é a mesma coisa. Por exemplo, acho que hoje vai chover. Aí meu amigo Lucas disse, a probabilidade de chover hoje é de cerca de 90%. Eu estou falando a mesma coisa que ele. E ele está falando a mesma coisa que eu. São ideias congruentes, tá bom? Só que em palavras diferentes. Então, ângulos congruentes, vou até colocar aqui. Ângulos congruentes são aqueles que têm o mesmo comprimento. Beleza? Basicamente isso. E o que é suplementar? Dois ângulos são suplementares quando sua soma resulta em 180 graus. Ou seja, o que é 180 graus? É um ângulo raso. Basicamente isso, são conceitos simples que a gente já viu. Ó. A aula está acabando a primeira, né? Que é só de 15 minutos. Eu tenho que gravar mais uma de 15 minutos e acompanha aí que eu vou voltar com vocês.